Boa noite, camaradas. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite de segunda-feira, para a gente dar nosso prosseguimento ao nosso curso de formação, a nossa jornada de formação. Você tem fome de quê? Juventude não é futuro, juventude é presente. Eu sou o Ricardo Calegari, faço parte da CPP, da Comissão Política Pedagógica da Jornada. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, todos que estão participando da nossa live. Queria, então, agradecer. Né? A gente somos uma juventude guiada por um sonho de uma sociedade mais justa, onde todas e todos tenham as mesmas condições para viver, para trabalhar e também para poder usufruir dos frutos do seu trabalho, do nosso trabalho. Né? Somos guiados por um sonho de uma sociedade em que o trabalho seja um espaço, seja um momento em que a gente possa exercer com plenitude todas as nossas habilidades, os nossos saberes, os nossos conhecimentos, e que esse trabalho esteja a serviço do desenvolvimento de todas e de todos. E que esse trabalho não seja, então, para gerar lucro cada vez maiores para fatias cada vez menores de pessoas. Né? A gente tenta construir, a gente sonha em uma sociedade em que o desenvolvimento esteja também para todas e todos os brasileiros e não para 5 ou 6 bilionários, como a gente tem aqui no Brasil. 5 bilionários detendo uma riqueza superior a 100 milhões de brasileiros. Né? A gente sonha em uma sociedade sem violência de classe, sem violência de gênero e também uma sociedade sem violência etária, né? Onde ser jovem não significa imprevisibilidade ou inexperiência, mas que também, ao mesmo tempo, a velhice não seja um sinônimo de doença. Né? A gente acredita numa sociedade em que a juventude não seja a maior vítima dos homicídios no Brasil, uma sociedade em que a terra seja para quem nela trabalha e não para alguns latifundiários especularem e ganharem porções cada vez maiores de renda e de lucro. E é embalados por esses sonhos, que a gente luta, que é embalado por esses sonhos que a gente se organiza, e com essa energia transformadora, cientes de que com muita luta, com formação e organização, que a gente vai alcançar essa sociedade mais justa, é inspirado com essa energia que a gente se desafiou a construir essa jornada de formação. Você tem fome de quê? Juventude não é futuro, juventude é presente. Ela é um esforço de vários coletivos de juventude aqui da região sudoeste do Paraná, juventudes ligados às redes estaduais de ensino, às universidades, aos ensino superior, companheiros da juventude ligadas a coletivos de bairros, a coletivos da agricultura familiar, coletivos também do partido, aqui representados principalmente pela JPT. A gente pede para que todos aqueles que estão nos acompanhando assinem a lista de presença, que logo, logo a gente vai colocar no chat, para vocês assinar, lembrando que para cada 4 lives ganha um certificado de 10 horas, e se participar de todo o processo de formação, o certificado é de 40 horas. Né? A gente também está lembrando que a editora Expressão Popular está com 50% de desconto em vários livros de estoque. Logo, logo a gente coloca essa lista também no chat da nossa live de hoje. E hoje a gente também vai lançar um novo desafio, que é um formulário para a gente recolher sugestões, né, de temas que a gente possa estar trabalhando nas próximas etapas. Né? Afinal, a juventude tem fome de quê? Qual que são os temas que vocês têm interesse que a gente trabalhe e a gente discuta nas próximas etapas? Fiquem à vontade para sugerir temas que a gente da coordenação a gente vai fazer o possível para viabilizar esses debates. Hoje aqui a gente tem um convidado mais do que especial, é o professor Márcio Postman, ele que é um economista, é pesquisador e
professor e também político brasileiro, é uma das grandes referências que o Partido dos Trabalhadores tem a nível nacional. Ele foi presidente da Fundação Perseu Abramo, de 2012 a 2020, bem como também foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, entre 2007 e 2012. Ele é doutor em Ciências Econômicas e é professor titular da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, desde 1989. Já trabalhou em diversas instituições de ensino como pesquisador, inclusive em universidades europeias fora do Brasil. E foi, em 2002, foi agraciado com o Prêmio Jabuti, a partir da sua obra A Década dos Mitos. Então, a gente tem aqui um convidado muito especial. Postman, gostaria de te agradecer imensamente por ter aceito o convite de participar conosco dessa nossa live, dessa nossa jornada de formação. Agradeço também já a todo mundo que está nos assistindo e passo para você fazer as suas considerações iniciais, Márcio. Fique super à vontade e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade de desenvolver esse diálogo ao vivo, nesta novidade que tem sido as tecnologias de informação e comunicação, que nos permitem ter condições de tratar, de estudar, de se relacionar de uma forma diferente do que aquela que se fazia até então. Eu quero saudar todos que estão nos acompanhando e o método aqui será basicamente uma apresentação com alguns elementos que me parecem importantes para tentar entender onde estamos e para onde vamos, e depois a gente tem a oportunidade então do diálogo, que é geralmente o que mais nos enriquece é justamente a oportunidade de diálogo. Então, saúdo a iniciativa, parabenizo essa jornada formativa, que tenta fazer certamente o contraponto à visão parcial que os meios de comunicação têm feito há muito tempo no Brasil, quando não se tem uma imprensa de fato livre. Então, parabéns, estou à disposição. Obrigado, Márcio. Então, vamos dar início especificamente a nossa live de hoje. Márcio, se a gente for olhar economicamente o Brasil, ele não é qualquer país no mundo. Ele se a gente for olhar por PIB, é o 9º país mais rico do mundo, né? Tem uma das maiores áreas agricultáveis, é um dos maiores produtores de commodities, uma das maiores reservas de água doce, uma das maiores agora também, das maiores reservas de petróleo. Entretanto, a gente vê, contraditoriamente, a gente vê do outro lado uma parcela cada vez maior da população passando fome, muita gente entrando novamente para a linha da extrema pobreza. A gente vê muita concentração de terra, concentração de renda, violência, desemprego. Como é que a gente entende isso pensando o presente, pensando essa conjuntura brasileira, Márcio? Muito bem, eu vou, na verdade, trazer aqui uma reflexão que me parece necessária, pois parto do entendimento que o debate político, econômico, social no Brasil tem sido um debate muito pobre, um debate que resulta da ausência, na verdade, de estudos e de uma teoria que possa, na verdade, oferecer uma interpretação multidisciplinar da crise, de certa maneira, que nós estamos passando. Então, vejo, de maneira geral, a retórica de dirigentes que é, de certa maneira, guiada por manchetes de jornais, manchetes de sites, manchetes de blogs. Ou seja, a cada momento, essa retórica muda em função do sabor que os meios de comunicação terminam colocando. Não há uma visão teórica que nos permita um entendimento objetivo da realidade. Então, esse final de semana, por conta de uma pesquisa mal explicada, uma pesquisa que pode ser manipulada, etc., mudou o discurso
no campo da esquerda, porque aparentemente o Bolsonaro está crescendo e a justificativa do crescimento é que os pobres passaram a apoiar o governo por causa do auxílio temporário. Quando, se você for analisar a pesquisa, vai perceber que, na verdade, não é esse o apoio que está determinando esse crescimento do governo Bolsonaro. Vem de outras camadas. Mas não é aqui o objetivo da minha fala tratar de pesquisa nem nada, apenas para chamar a atenção para o fato que o pior de um país que apresenta uma pobreza material, como você lembrou, Ricardo, né? O pior da pobreza material é a pobreza das ideias. Então, quero valorizar muito essa oportunidade de tratar de um tema que me parece muito importante, né? Eu parto aqui de uma hipótese central que me permite organizar, então, a minha apresentação. A minha hipótese central é que o Brasil está vivendo uma mudança de época. É uma época, não é, de novo tipo. Nós estamos transitando de uma sociedade urbana, industrial, para uma sociedade de serviços. E essa mudança de época, ela resulta, de certa maneira, de um declínio do capitalismo. Então, não é possível, ao meu modo de ver, a gente utilizar o mesmo instrumental que nós utilizávamos para tentar entender o que era o Brasil de 20 anos, 30 anos atrás, querer imaginar que nós estamos vivendo uma sociedade que é praticamente a mesma, embora submetida a mudanças que vêm de fora, como a globalização, como a mudança climática, como o tema do progresso tecnológico, ou seja, esses temas que, de certa maneira, amedrontam e tornam a visão de futuro cada vez mais associada a expectativas decrescentes. Por quê? Porque o discurso é que nós não estamos conseguindo vencer o problema climático, então estamos condenados ao aquecimento global, nós não estamos conseguindo superar os problemas que a globalização nos impõe, então estamos limitados ao crescimento no nosso país, estamos limitados ao determinismo tecnológico que está suprimindo empregos, então vamos ter menos empregos, ou seja, a visão que se oferece do ponto de vista do futuro é uma visão em que as pessoas não discutem o futuro, a não ser do ponto de vista pessimista ou negativo, que é uma maneira, na verdade, de dominação, de anestesiar a população diante das oportunidades que nós estamos vivendo nesta época de mudança. E isso é um momento especial na história do nosso país. Nós só tivemos 2 outros momentos que podem ser comparáveis ao que nós estamos vivendo hoje. O primeiro momento se deu lá na década de 1880, que é uma década fundamental para se entender o Brasil. O que aconteceu na década de 1880? É a década que o Brasil transita de uma economia escravista para uma economia capitalista. Ou seja, nós mudamos a sociedade no Brasil, não mudamos como os lutadores dessa nova sociedade, que seriam os abolicionistas, Rui Barbosa, por exemplo, Joaquim Nabuco, entre outros brasileiros que estavam ali enfrentando o poder que possuíam a oligarquia, os senhores de escravos. Então, mudar a sociedade no momento em que a própria sociedade era, em maior parte, escrava, não falava o português, a língua dominante no Brasil era o tupi-guarani, ou seja, fazer essa mudança em condições em que foi feito nada simples, e a correlação de forças, infelizmente, não foi suficiente para que se fizesse as mudanças que os abolicionistas desejavam, que era não apenas a soltura dos escravos, mas, sobretudo, a sua integração na sociedade através de uma mudança fundiária que permitisse aos escravos terem acesso à terra, que permitisse aos filhos escravos, sobretudo, ter acesso à educação para evitar o problema do analfabetismo, que era algo generalizado no país. Quer dizer, o que se conseguiu ali foi basicamente a abolição da escravatura, em condições que, de certa maneira, levaram à própria exclusão do negro diante do projeto de branqueamento que se instala na entrada do capitalismo, que é a atração de imigrantes que vão vir para o Brasil e ocupar lugares que até então eram, em grande parte, dos próprios escravos.
Bem, mas essa época é importante porque ela, na verdade, marca, é uma tensão, é uma correlação de forças, tá certo? Mas marca o Brasil de hoje. Se a gente quiser entender o Brasil de hoje, não pode esquecer que o país teve, por quase 4 décadas, não é, um regime escravista, não é? Foi aí que se fundamentou o monopólio da terra, praticamente, não é? O tipo de lei de terras, a instituição da propriedade privada a partir de 1850. Enfim, não vou voltar na história, mas eu quero chamar a atenção que esse momento que nós estamos vivendo, guardado a devida proporção, ele pode ser comparado à década de 1880, porque são períodos de ruptura do país. Né? A gente vai depois saber que não é bem ruptura, né? São transições pelo alto, etc., mas isso é um momento, então, é uma oportunidade que poucas gerações possuem para fazer a história com as suas próprias mãos. Né? Um outro, segundo momento que talvez possa ser comparado com o atual, é aquele que ocorreu na década de 1930 no Brasil. Que essa é uma década-chave para também entender o Brasil contemporâneo, que está relacionado, então, à luta dos tenentistas, né, dos modernistas, que vem ali dos anos 20, né, a Semana de Arte Moderna, a construção da coluna Prestes, não é, o movimento dos tenentistas, as lutas dos trabalhadores desde a década de 10, 1917, a greve geral, enfim, tem vários movimentos ali, a sociedade em ebulição, que, de certa maneira, questiona a antiga sociedade conduzida pela República Velha, né? O Estado mínimo, o Estado liberal, etc. Então, a Revolução de 30 ele é um movimento que encarna esse processo antiliberal, né? Um movimento que os tenentistas conduzem, mas, de certa maneira, tem ali uma base nazista, uma base fascista, inclusive, do próprio governo Getúlio Vargas, porque ele incorpora toda a maioria que tem no Brasil contra o liberalismo, e havia certamente um programa reformista. Se a gente for analisar, por exemplo, não é, o programa do Clube 3 de Outubro, liderado por Oswaldo Aranha, em 1932, não é? Ele era um programa muito, que não jamais foi implementado as reformas, mas ele defendia, por exemplo, isso aqui é um país, o Brasil é um país capitalista, portanto o lucro tem que ser validado, mas a validação do lucro depende do pagamento de impostos. Os lucros têm que pagar impostos. Ora, nós estamos em 2020 e lucros e dividendos no Brasil não pagam impostos. Né? Mas isso estava lá em 32. Assim como estava na bandeira dos tenentistas, por exemplo, não é a defesa da propriedade privada, defesa do patrimônio, da propriedade da terra. Certamente, num país capitalista, a propriedade da terra tem que ser validada porque é uma propriedade privada. Mas a validação da propriedade privada pressupõe, não é, o exercício de sua função social. Se a propriedade privada não exerce a função social, não tem razão de existir. Ou seja, você certamente que vive mais a questão da terra, sabem perfeitamente a quantidade de terras que não tem função social alguma no país, a não ser, não é, um movimento de especulação em torno da valorização da terra. Ora, isso estava em 32. Então, a luta ali de 30 é fundamental porque está se desencadeando, não é, uma mudança de época, uma transição da sociedade agrária que predominava no Brasil, uma sociedade fundada na exportação de produtos primários, uma sociedade cuja expectativa de vida não alcançava 35 anos de idade, as pessoas viviam em média 35 anos de idade, as mulheres tinham entre 10 a 15 filhos, a mínima, nenhuma quase participação na vida política, né? O regime que tínhamos político era a democracia censitária, só votavam cerca de 4, 5% da população, sempre homens, brancos, com escolaridade, com patrimônio. Não é? Era uma sociedade muito primitiva e ali há um rompimento. Certamente não é como gostariam os tenentistas, os modernistas, não é? Mas é uma mudança, isso não temos como negar. Então, eu estou fazendo essa voltando no tempo, tá certo? Um revisionismo. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento excepcional. É um momento que dá para mudar a história do país. E justamente, né, a classe dominante, por saber disso, ela utiliza de um processo de alienação que faz com que a população vai se acomodando, tá certo? Ela perde a esperança de pensar o futuro, de ter uma utopia de que o futuro pode ser muito melhor do que o presente. Tá? Então, esse é o meu foco. Qual é a questão central nessa hipótese que nós estamos vivendo uma sociedade de ruptura? Né? A questão central, ao meu modo de ver, é que nós estamos diante de um capitalismo em declínio.
Né? Por que está em declínio? Ora, nós tivemos 3 fases do capitalismo no Brasil. Uma primeira fase, que é basicamente o nascimento do capitalismo no Brasil, um capitalismo tardio, né? Porque nós introduzimos o capitalismo aqui no Brasil quando já vários países estavam industrializados. Então, foi tardiamente nessa questão do tempo e na forma com que nós inserimos no capitalismo mundial, nós nos inserimos como um país periférico. Né? É como nós fizemos nos anos 90, né? Com a abertura financeira, comercial, da forma com que a gente se inseriu na globalização, nós entramos de maneira passiva e subordinada, fomos perdendo parte da estrutura produtiva e assim por diante. Bom, mas então o que eu quero chamar a atenção é que tivemos uma fase de capitalismo nascente, de sua consolidação, que vai basicamente entre a década de 1880 e a década de 1920. Depois nós temos um período, né, uma segunda fase, que é a fase de modernização capitalista, né, de construção do Estado moderno, de construção, então, de uma estrutura produtiva complexa, diversificada, assentada na produção de manufatura, com uma estrutura social bem mais consistente, né? Uma burguesia industrial, uma classe média assalariada, uma classe trabalhadora ampla, né? Uma sociedade urbana nesse sentido. Isso vai entre as décadas de 30 e as décadas de 80. E o que nós estamos vivendo basicamente da década de 80 para cá é uma terceira fase, que é uma fase de declínio do capitalismo. Certo? O Brasil, em 1930, representava menos de 1% do PIB mundial. Ele chega em 1980 representando 3,2% do PIB mundial. O Brasil era China, né, no passado. Só que de 1980 para cá nós entramos numa fase praticamente de estagnação da riqueza, da produção no país. Se éramos 3,2% do PIB mundial em 1980, em 2019 o Brasil é apenas 2% da economia mundial. E possivelmente agora, com o que estamos ocorrendo, seremos menos ainda em termos de importância. Né? Então, essa é a questão importante, a meu modo de ver, porque são 4 décadas que vivemos, a década de 80, 90, 2000 e 2010. Né? São 4 décadas que o Brasil teve, nesses 40 anos, 2 décadas perdidas do ponto de vista econômico. A década de 1980, né, na transição da ditadura, que praticamente inviabilizou o país. A ditadura deixou como herança para nós, né, uma superinflação, um país endividado em moeda estrangeira, desorganizou as finanças públicas do país, ali com o ajuste que fizeram exportador, na verdade, de 1981 e 83. O problema inflacionário do país deixado pelos militares só foi resolvido em 1994 com o Plano Real. E o pagamento da dívida externa, né, que cada ano 3 a 4% do PIB era deslocado para pagar a dívida externa, só foi resolvido em 2007. E a questão das finanças públicas segue sendo um problema no país. Isso tem a ver com os militares. Então, a década de 80 foi uma década perdida. A segunda década perdida do ponto de vista econômico foi a década passada, que se inicia em 2010 e termina em 2019. A sua primeira metade, entre 2010 e 2014, foi relativamente razoável, porque havia uma certa combinação de crescimento econômico, o país cresceu 3,2% como média anual, ao mesmo tempo teve inclusão social, queda no desemprego, queda na pobreza, na desigualdade de renda do trabalho, né? E, de certa maneira, avanços democráticos, né? Com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, muito diálogo, as conferências nacionais, ou seja, um governo de participação. Ocorre que o que acontece depois, a partir de 2015 para cá, tá certo? É o movimento inverso. Não tem mais crescimento econômico, mas tem decrescimento econômico. Em 2019, né, o último ano da década passada, a economia brasileira era apenas quase 4% menor ainda do que era em 2014. Nós não tínhamos voltado a ser em 2019 o que era em 2014. Além do decrescimento econômico, nós tivemos, então, a exclusão social, né, o aumento da pobreza, do desemprego, da fome, novas doenças que voltaram, desigualdade, etc. E um rebaixamento, uma asfixia da democracia no país. Tá? Então, essa, a meu modo de ver, é a fase que nós estamos vivendo, em que o modelo de capitalismo no Brasil hoje não responde mais aos anseios da sociedade. Certo? Essa é uma questão muito importante a reconhecer. Nós vamos continuar apostando no capitalismo, dizendo que é possível crescer e o crescimento vai gerar emprego, o crescimento vai gerar renda para o governo poder gastar na saúde, educação, etc. Nós vamos insistir nisso, essa é a questão. Tá certo? Porque ao insistir, nós estamos acreditando que o capitalismo possa responder
as questões cruciais da sociedade brasileira. Se a gente acreditar que o capitalismo possa responder isso, me parece que é importante manter essa visão. Mas eu, depois de analisar 40 anos em que o capitalismo não responde mais, e por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, se você pegar a renda nacional dividida pelos habitantes, o PIB do país dividido pelos habitantes, e comparar com o PIB de 1980 dividido pelos habitantes, a renda per capita do Brasil é 1% maior do que era em 1980. O país está parado, tá certo? Bom, então, se o país está parado, o que aconteceu com o povo? Aconteceu que nós temos, na verdade, a convivência com um excedente brutal de força de trabalho, tá certo? Nós temos uma massa gigantesca da população, que o Caio Prado denominava de inorgânicos, né, que é uma massa sobrante às necessidades do capitalismo. E essa massa sobrante, como é que ela foi, na verdade, gerida, né, nesses últimos 40 anos? Ela foi gerida de dois tipos. De um tipo através do Estado Social, né, que foi, na verdade, a construção do Estado de Bem-Estar Social a partir da Constituição de 88, não é? A universalização do acesso à educação, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, houve avanços inegáveis, né? Ocorre que a forma como foi feita fez com que o fundo público, para financiar isso, né? Como é que você financia mais a educação? Como é que funciona o SUS, né? Nós saímos de uma carga tributária que era... Carga tributária é tudo que se arrecada em relação ao PIB, que era alguma coisa como 24% do PIB em 85 e chegamos a 35% do PIB, ou seja, houve 11 pontos percentuais de aumento na carga tributária. Isso permitiu que o gasto social, tudo que se gasta no Brasil para a área social, representava 13,5% do PIB em 1985 e 2014 representava 24% do PIB. Então, houve um aumento do gasto social, né, justamente para a questão do sistema previdenciário, o sistema assistencial, a educação, o sistema único de saúde, etc. Isso fez com que, por exemplo, nós tivéssemos, em 1985, menos de 3% da força de trabalho do Brasil recebia alguma garantia de renda do Estado, algum benefício, tá certo? Em 2014, nós tínhamos 27% da população recebendo isso, 27% da força de trabalho, desculpe. Então, o que eu quero chamar é o seguinte, essa massa excedente de força de trabalho foi incorporada com algum benefício de garantia de renda que resultou do Estado de Bem-Estar Social. Ocorre que esse fundo público, não é? A carga tributária que financiou esse ingresso, né, de 3% para 26%, 27% da população beneficiada com algum pagamento de renda, seguro-desemprego, né, o benefício de prestação continuada, o Bolsa Família, a Previdência Social, assistência social, etc. Tudo essa massa de recursos, né, o Bolsa de Estudo, tá certo? Essas transferências de renda resultaram, na verdade, do aumento da tributação não sobre os ricos, mas sobre os pobres e a classe média. Então, na verdade, você tirou dos pobres, por quê? Porque os ricos ficaram, na verdade, aliviados de qualquer tributação. Na virada dos anos 80 para os anos 90, né, do governo Sarney para o governo Collor, por exemplo, a alíquota máxima do imposto de renda a alíquota máxima era 44% e foi rebaixada para 25%. Hoje a alíquota máxima é de 27%. Ou seja, os ricos passaram a pagar menos imposto de renda. Em 1995, não é? Uma reforma lá do governo Fernando Henrique, tributária, eles isentaram lucros e dividendos de pagar impostos. Até onde eu sei, não é? O trabalhador rural, né, da agricultura familiar, trabalhador informal com carteira, não tem lucro, né? Não tem lucro, não tem dividendo. Então, obviamente, eu quero chamar a atenção que você teve um aumento da carga tributária sobre os pobres, sobre a classe média, e aliviou os ricos. Os ricos passaram a aplicar seus recursos, não é, no financiamento da dívida, comprando títulos públicos a taxa de juros elevadíssimas. Bom, então esse é um lado do Estado social, né? O Estado absorveu uma massa de gente que é sobrante, que não tem óleo queimado ao capitalismo. Mas, de outro lado, ao invés do Estado social, o que nós tivemos foi um Estado policial, tá certo? Um Estado que foi, de certa maneira, aniquilando, né, excluindo, matando outra parte dos brasileiros sobrantes. Né? Então, o que é esse Estado policial? O Estado policial diz respeito, por exemplo, não é, à chancela que é feita em relação a uma espécie de guerra civil que o Brasil vive.
Né? Atualmente, cerca de 60 mil pessoas morrem no Brasil assassinadas. Na década de 80, era menos de 10 mil pessoas por ano. Né? Então, houve um aumento brutal do número de homicídios. Né? E quem é que morre? Quem é que morre? É jovem, geralmente negro. Né? Ou seja, os pobres. Né? E além dos... Se a gente pegar de 1980 a 2019, foram 1,5 milhão de pessoas assassinadas no Brasil. Isso é dado com... Tá certo? Que não é oficial. Então, muitas pessoas podem ter morrido, assassinadas, inclusive, sem que a gente saiba. Mas é o dado oficial. E, de outro lado, esse estado policial de exceção, de exclusão, não é? Se representa, na verdade, através do sistema carcerário brasileiro, que é outra forma, na verdade, de excluir pessoas. Em 1990, eram 90 mil pessoas presas no Brasil. Né? Em 2019, nós passamos a ter quase 900 mil presos no país. É a terceira maior população carcerária do mundo. Então, é esse o quadro que nós estamos vivendo, tá certo? É uma época de ruptura, tá certo? E essa ruptura, na verdade, vem sendo gerida com essa massa enorme de população sobrante. Essa massa, né, da população, essa classe trabalhadora de serviços, já que 4/5 dos ocupados estão no setor terciário da economia, né? E o setor terciário, que são os serviços, o comércio, tem partes modernas, são enclaves, como é os bancos, por exemplo, como são o setor de telecomunicações, mas a maior parte dos serviços são ocupações vinculadas à renda das famílias. Quase nada tem a ver com a atividade econômica. Por exemplo, as 3 principais ocupações do Brasil. Onde estão as principais categorias do Brasil hoje? A primeira ocupação segue sendo o trabalho doméstico. Certo? A segunda ocupação, maior ocupação do Brasil, não é? Diz respeito a trabalhadores de segurança pública e privada. A quantidade de gente que faz segurança no Brasil é incrível. A quantidade de pessoas vinculadas a armamentos. Olha. E a terceira ocupação, com maior quantidade de pessoas no Brasil, são os trabalhadores em plataforma digital. Ou seja, de maneira geral, são atividades vinculadas à renda das famílias, à concentração da renda, e não à atividade econômica propriamente dita. Então, estamos falando de um capitalismo, eu diria assim, declinante, não é? No momento em que a gente sai de uma sociedade urbana industrial para uma sociedade de serviços. E qual é a questão? A questão que, para mim, é que nós vivemos um movimento pré-insurrecional. A população está, de maneira geral, não é, profundamente insatisfeita com a situação do Brasil. Insatisfeita com o sistema político, insatisfeita com o sistema judicial, com as instituições, insatisfeita, na verdade, com as instituições de representação de interesses. Porque as instituições que nós temos no Brasil, os partidos, os sindicatos, as associações de bairro, as associações de moradores, são instituições que estão mais preparadas para representar aqueles que não existem mais, do que, na verdade, representar os que existem hoje. Os que existem hoje, não é? Os que trabalham, os que tentam viver, na verdade, né? Eles são trabalhadores muito importantes, mas não tem nada a ver com a classe trabalhadora anterior. Né? Há 30 anos atrás, você encontrava um trabalhador e perguntava: o que você faz? Ah, eu sou trabalhador. Mas faz o quê? Eu trabalho na indústria. Mas que indústria? Ah, indústria metalúrgica. Ah, então você é um metalúrgico. Sim, eu sou metalúrgico, eu tenho o Sindicato dos Metalúrgicos, Federação dos Metalúrgicos, eu tenho uma instituição que me representa. Eu tenho, portanto, não é, um pertencimento. Esse trabalho material, esse trabalho que, apesar de penoso, mas é um trabalho que me dá identidade e pertencimento. Ora, se nós perguntarmos hoje para boa parte dos trabalhadores, o que você faz? Ah, eu durante o dia trabalho no Uber, mas o dinheiro que eu recebo é muito pouco. À noite eu trabalho como segurança de um restaurante de um amigo meu, e no final de semana eu ajudo a vender com a minha mulher produtos de embelezamento. Ao fim do dia, então, você pergunta: mas o que você é? Você tem um trabalho multidisciplinar, né? Faz muitas coisas, sim, mas o que você é? Olha, eu sou qualquer coisa. Ou seja, esse trabalho não dá mais identidade, não dá mais pertencimento. E é por isso que talvez as instituições que mais entendam esta sociedade, não é, sejam justamente as igrejas neopentecostais e o crime organizado.
A começar pelo fato que essas duas instituições estão junto a essa massa empobrecida. São instituições que não tratam da especificidade. O Sindicato dos Trabalhadores representa quem tem carteira assinada. Se você é trabalhador, perdeu o emprego, você tem a solidariedade do sindicato e nada mais. Se você é estudante, você tem a associação estudantil. Se você é morador, é a associação de moradores. Essa massa de gente que nós estamos falando, essa massa sobrante, eles têm problemas de toda a ordem. Tem o problema desde a alimentação, o problema da moradia, o problema da segurança, o problema do transporte, o problema da educação. São múltiplos problemas. Se levar esses problemas para qualquer uma das instituições, nenhuma sabe o que dizer. Enquanto que você tem lá o pastor que está há 10, 20 anos vivendo com esse segmento e diz, olha, pastor, o que eu fiz aqui, faz assim, faz assado. Ou seja, as assembleias de Deus, entre aspas, tá certo? As assembleias são espaços hoje de sociabilidade, de construção do pertencimento, da identidade. Tanto é que o lema dessas igrejas é fale que eu te escuto. Nós, em geral, pertencemos àquela ótica iluminista do racionalismo. A gente quer que os outros escutem e que a gente fale. E essa sociedade, essa nova classe trabalhadora, ela é uma classe trabalhadora com muitos anseios e desejos e não tem com quem falar, até porque há uma mudança drástica na construção das famílias. Nós estamos falando cada vez mais de famílias monoparentais, de um adulto e uma criança. Então, alguém sai 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar, volta às 7, 8 horas da noite, não tem com quem falar sobre os seus problemas, seus anseios. E ela vai na assembleia e lá se abre as possibilidades de tentar entender a sua vida, compartilhar seus problemas. No Brasil, antes da pandemia, eram 80 milhões de pessoas que iam a assembleias pelo menos 2 vezes por semana, ficando entre 1 hora e meia em cada assembleia. Só que não era assembleia do partido, do sindicato, era assembleia de Deus. O que tem lá que nós não precisamos saber? Lá tem fraternidade, tá certo? Lá tem espaço de sociabilidade, tem múltiplas atividades, tem doação, tem fraternidade. As pessoas eu, por hipótese, sou economista, eu posso ofertar uma parte do domingo para ensinar quem quer fazer um plano de negócios. Tá certo? Tudo que foi se desconstituindo das instituições tradicionais, essas instituições absorveram. É claro que tem ali o seu uso político, eu não quero entrar no mérito, eu quero saber por que as pessoas procuram as igrejas, tá certo? Por que as pessoas procuram ou convivem com o crime organizado? Porque o crime organizado também é uma confraria de ajuda mútua, tá certo? O crime organizado tem um dos maiores programas sociais, né? O crime organizado, assim como as igrejas neopentecostais, trabalham com estratégias de médio e longo prazo. As duas instituições, por exemplo, preparam seus quadros. É comum o crime organizado pagar bolsa, financiar bolsa de jovens para fazer faculdade de Direito, entre outras. Terminando a faculdade de Direito, eles patrocinam um cursinho para cada cidadão fazer o concurso, entrar na Polícia Federal, entrar no Ministério Público, entrar no Poder Judiciário. Não é por menos que o crime organizado tem juízes. Uns dizem que tem ministros. Então, são instituições que trabalham com médio e longo prazo. As igrejas trabalham nessa mesma perspectiva, embora não tenham partidos, mas uma das maiores bancadas que nós temos diz respeito à bancada religiosa. Então, essa é a questão, me parece importante tentar entender, tá certo? Que é um momento de ruptura, tá certo? É uma nova época, diante de uma sociedade muito distinta, a retórica, a forma de ver do passado, que foram muito importantes para entender e atuar sobre o passado, mas talvez pouco tenha a dizer sobre a questão do presente. Eu vou ficar por aqui para que a gente possa ter um diálogo, espero, melhor. Obrigado a todos, especialmente a você, Ricardo, que conduz. Obrigado, Márcio. Obrigado pela sua fala, pela sua contribuição. Lembrando a todos, agradecer a todos que estão nos assistindo, lembrando a todos que a lista de presença ela está fixada nos comentários, a gente pede para que as pessoas assinem, né? Queria agradecer a todos que estão participando, a gente tem um bom público, o Carlos Carbone, a Tassiane, Cristiane Adami, João Paulo Daniele, Ana Maria Luz, Indiara, Patrícia Croce, enfim, professora Edna, a Nathalie, muita gente participando, a professora
Lilian Faria Porto Borges, que é pré-candidata a vereadora pelo PT em Cascavel. Boa noite, professora Lilian, uma grande satisfação tê-la aqui conosco. Está parabenizando você, Postman, e também parabenizando a JPT. Pedro Tonelli, que é uma das lideranças históricas do partido aqui da região, o Eleandro, que também é pré-candidato a vereador pelo PT em Marmeleiro, a Suzana Lourenci, muita gente participando. Bom Jesus do Sul, é isso mesmo? Bom Jesus participando também aqui da nossa live. A Valéria Macanhã, que também é pré-candidata a vereadora. Enfim, um grande abraço a todo mundo que está participando conosco. O professor Robson Padilha manda uma mensagem aqui parabenizando a juventude. O professor Robson, que é pré-candidato a prefeito em General Carneiro. O que eu consigo ver é só 1/3 do problema. É o sistema que tem que mudar. Não se pode parar de lutar, senão não muda. A juventude tem que estar afim, tem que se unir. Parabéns à juventude que muda o mundo. General Carneiro presente. Obrigado, Robson, Plessis, Waires Tomazoni, que é pré-candidato a prefeito aqui em Francisco Beltrão. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Gostaria só de comentar de novo. É preciso assinar a lista de presença. A gente está falando também que tem a Expressão Popular, que está com essa baita promoção. E logo mais eu vou fixar tanto o link nos livros da Expressão Popular, como o link para falar sobre as sugestões que a gente está pedindo sobre os próximos temas. O João Paulo Daniele, Márcio, já tem uma pergunta para você. Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, presente. Obrigado, Tatiana, pela participação. Márcio, você cita que estamos vivendo uma mudança na sociedade, uma sociedade dos serviços. Como você vê a educação nessa mudança? Márcio, eu já passo para você já responder essa pergunta e logo mais te passo para as próximas. Então, a educação, ela se coloca da mesma forma que se apresentou nos outros 2 momentos de ruptura. Se a gente pensar lá na década de 1880, o tema da educação era muito importante porque partia-se do pressuposto, como dizia Joaquim Nabuco, não é? Que não basta soltar os escravos, é necessário acabar com a máquina que escravizava as pessoas. E um dos elementos dessa máquina da escravidão era o analfabetismo. Então, obviamente que estava ali presente, não é, a ideia, a necessidade de construir um sistema educacional no nosso país. E, por incrível que pareça, a República nascente, não é, ela, na verdade, fechou o tema da educação, ela tornou-se, inclusive, mais contida do que era o período imperial. Tá? Também podemos buscar na década de 30 ali toda uma orientação e construção do Estado, que se deu a partir entre 37 e 45, durante ali o período autoritário do Estado moderno, mas, o Estado Novo. Mas se não fosse 37, 45, não havia se estruturado o sistema educacional, porque o que nós tínhamos na República Velha era, na verdade, algo profundamente lamentável, a quantidade de pessoas analfabetas no país. E esse era um elemento importante porque os analfabetos somente puderam votar no Brasil a partir de 1985. Então, nós tivemos um contingente da população que foi excluída praticamente do sistema político. Não é? Então, por que estou dizendo isso? Estou dizendo porque me parece que a educação nessa sociedade de serviços, que é a sociedade, na verdade, do trabalho imaterial, que é um conceito importante de se reter. Uma coisa é o trabalho material que predominou nas sociedades agrárias, nas sociedades urbana e industrial. O trabalho material é aquele cujo resultado do esforço físico e mental do ser humano produz algo concreto, palpável, tangível. Então, na agricultura, o pé de alface, na indústria, um automóvel, na construção civil, uma casa, uma ponte. Um trabalho que você só consegue exercer no local determinado. Ninguém consegue, na realidade, produzir em escala na sua própria casa a produção de soja, sei lá,
ou montar uma parte do veículo na sua própria casa, ou construir um pedaço da ponte em casa. Ou seja, esse trabalho material, ele pressupõe um local determinado para a sua realização. Ora, nós estamos falando agora, e cada vez mais, do trabalho imaterial, né? Porque eu trabalho no setor terciário, e o que eu estou fazendo aqui também é trabalho, tá certo? Mas esse trabalho não produz algo concreto, palpável, tangível. Ele não pode ser pesado, tá certo? Mas esse trabalho hoje corresponde cada vez mais à parte significativa do valor das mercadorias. Se a gente pegar um telefone celular, tá certo? Um telefone tem uma parte de matéria, não é? Vidro, plástico, entre outros materiais, mas quase 90% do preço do celular, por exemplo, resulta, não é, de tecnologia, resulta do transporte, da logística, resulta do marketing, resulta do investimento tecnológico. Então, obviamente, ao dizermos isso, nós podemos chamar a atenção para o fato que a educação ela é central na passagem para essa nova sociedade. Porque nós estamos falando agora de um trabalho, não é, que pressupõe, na verdade, um conhecimento muito maior. Então, se nós pensarmos numa agenda progressista, por exemplo, não é, essa agenda progressista ela precisaria colocar, não é, como ingresso no mercado de trabalho, ou seja, proibido para todos os demais jovens, todos que tivessem menos de 22 anos de idade não deveriam trabalhar. Por quê? Porque, na verdade, precisariam estar voltados fundamentalmente para uma educação de excelente qualidade, porque é isso que define o futuro. Ora, se nós analisarmos o que acontece no Brasil, não é, os filhos dos ricos jamais começam a trabalhar antes dos 22, 23 anos de idade. Primeiro, eles completam a graduação, depois, geralmente, fazem algum curso ou uma pós-graduação do exterior, e aí sim ingressam no mercado de trabalho para ocupar as principais vagas que o país possui. Né? Enquanto que os filhos dos pobres estão condenados a ter que trabalhar muito cedo e, portanto, sem a educação adequada, sem qualidade educacional. Né? Praticamente, nós temos a metade dos jovens que estão no ensino médio abandonaram o ensino médio no Brasil. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: pensar a educação do futuro é pensar, na verdade, algo que permita todos os jovens começar a trabalhar depois de ter completado o ensino superior. O ensino superior é a base dessa nova sociedade. O ensino superior não é o teto como era no passado. O ensino superior agora é o piso. E as pesquisas feitas com jovens demonstram que eles não estão interessados em trabalhar, querem até trabalhar, mas querem se qualificar melhor. Então, essa é uma questão importante. Em primeiro lugar, então, um ensino de boa qualidade, integral, até se chegar, não é, a completar o ensino superior para todos. Segundo lugar, na verdade, falar da educação vinculada ao trabalho. Não é? Porque a educação é tão importante para o trabalho como também para o não trabalho. Nós estamos falando de uma sociedade hoje muito mais complexa. Uma sociedade que as pessoas vão viver cerca de 100 anos de idade. E para viver 100 anos de idade com alguma qualidade, né, pressupõe, por exemplo, entender essa sociedade, estudar essa sociedade. Né? Todo mundo quer chegar aos 100 anos com tudo funcionando. Agora, isso pressupõe um projeto saudável de vida, pressupõe saber quais as melhores condições para descansar, quais são os melhores alimentos. Então, nós estamos falando, portanto, de uma educação vinculada à vida, né? A educação para a vida toda. Vamos abandonar aquilo que era pressuposto da sociedade urbana industrial, que quem estuda na sociedade urbana industrial são só crianças, adolescentes e alguns jovens que chegam à universidade. Depois que virou adulto, ninguém mais estuda nada, só o professor. Estamos falando de uma outra sociedade que precisa estudar a vida toda. Né? Então, essa é a agenda progressista, a redução da jornada de trabalho para 12 horas semanais. Bom, mas o que ocorre, na verdade, não é? O que nós estamos vendo é que o país cada vez menos precisa de gente formada. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 12%, quase 13% da força de trabalho está desempregada. Se nós formos analisar a taxa de desemprego para doutores, né, gente que concluiu a graduação, o mestrado e o doutorado, a taxa de desemprego para doutores é de 25%. A cada 4 doutores, um está desempregado no Brasil. Ou seja, a taxa de desemprego é o dobro da taxa média do país. O que eu estou querendo dizer aqui é que não adianta estudar, longe de mim, só faltava isso, agora um professor dizer isso.
O que eu estou querendo chamar a atenção é que o estudo, não é, sem uma estrutura produtiva, ele ajuda pouco se a gente pensar só no trabalho. Portanto, é necessário pensar a educação para o trabalho, mas a educação para a vida também. E essa a questão me parece fundamental, mas educação de qualidade pressupõe, na verdade, um orçamento, pressupõe uma estratégia educacional que nós até agora, meu modo de ver, estamos tateando sem condições de oferecer uma linha, um horizonte favorável para avançar na educação brasileira. O João Fausti parabeniza, grande aula. Se possível, gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre o capitalismo tardio, taxação dos grandes monopólios e fortunas e renda básica universal como pontos a serem pensados na situação econômica atual. Eu vou aproveitar deixa, Márcio, e fazer umas outras duas perguntas para já te orientar um pouquinho nas próximas respostas também. A professora Lilian pergunta, eu acho que ela já foi um pouco contemplada com a sua fala de agora, mas eu farei da mesma forma. A análise é brilhante e contundente. E aí ela pergunta: como os partidos progressistas, e particularmente o Partido dos Trabalhadores, responderia a esse cenário? Como estabelecer esse diálogo com a população, da igreja e do tráfico? Parece que só conseguimos pensar em assistencialismo. E ainda, como redesenhar a função social das universidades nesse novo cenário? A professora Suzana Lourenço faz a pergunta também: como que a organização popular deverá proceder frente ao processo de declínio do capitalismo? Sua organicidade deverá proceder como uma Assembleia de Deus? E a última pergunta, do Olivo D'Ambros: gostaria muito de uma análise sobre a destruição ambiental e sua relação com o agronegócio. Mas lembrando que esse setor gera muitas divisas para as demandas financeiras do país. Então, a última pergunta somente que foi feita, professor Márcio, foi ainda a pergunta do Carlos Carboni, que era: qual a perspectiva da economia e da organização social? Cooperativas ou um novo modelo do capitalismo? E aí eu passo para você e a gente pode encerrar. Perfeito. Então, eu estava comentando o fato de nós termos inserido no sistema capitalista de forma tardia, não é? Lembrando que houve ali na instalação da República, Rui Barbosa, por exemplo, desenvolveu um sistema de crédito que tinha por objetivo construir cooperativas, financiar, na verdade, pequenos empreendimentos, mas isso terminou não ocorrendo por várias razões, nem vou entrar aqui no mérito. Vou lembrar também que o Dom Pedro II, por exemplo, ele tentou várias vezes atrair para o Brasil imigrantes que viessem na forma de colônia. Teve algumas experiências aí no Sul, Santa Catarina, de atração de imigrantes europeus que fossem, de certa maneira, camponeses, pequenos produtores. Mas, de maneira geral, a reação dos senhores de escravos era, na verdade, desejosos de trazer imigrantes que fossem vinculados já ao assalariamento, ao trabalho livre. E os imigrantes que vieram, salvo algumas regiões, como no Rio Grande do Sul, por exemplo, mas em outras regiões o acesso à terra foi muito difícil. Então, apenas para chamar a atenção que a luta em torno de algo que não seja o assalariamento já vem de muito tempo. Mas me parece que nós estamos diante de um novo tempo. Eu tenho procurado defender um modelo pós-capitalista, que, de certa maneira, concentre no novo conceito de trabalho. O trabalho antes do capitalismo, o trabalho era tudo, na medida em que, por exemplo, numa sociedade agrária, o trabalho de cuidados, o trabalho em casa, o trabalho da reprodução, vamos usar essa palavra, ele não se diferenciava do trabalho da produção. E, portanto, a desigualdade entre homens e mulheres, jovens, adultos e idosos não era resultado de uma desigualdade, porque, na verdade, você tinha um compartilhamento
do trabalho, né? Era muito comum em famílias de 10 ou mais filhos que o irmão mais velho cuidasse do irmão mais novo, né? Você tinha, portanto, uma forma de tradução desse trabalho compartilhado. Ora, com o capitalismo, né, há uma divisão clássica entre o trabalho de reprodução e o trabalho de produção. O trabalho de produção, em geral, é o trabalho fora de casa, é o trabalho que é validado pelo mercado, né? É o trabalho que concentra, portanto, as possibilidades de vida, trocando a força de trabalho por um salário e esse salário trocando pelo financiamento da vida. Essa perspectiva, não é, gerou uma desigualdade brutal entre homens e mulheres, entre adultos, né, e jovens, entre quem tem mais e quem tem menos educação, etc., né? Então, essa divisão entre o trabalho de reprodução, que é o trabalho de cuidados, né, o trabalho em casa, né, fazer comida, lavar roupa, prato, cuidar da casa, limpeza, cuidar de crianças, idosos, deficientes, esse trabalho ele não é validado pelo mercado. E ao não ser validado, ele não é remunerado, não tem direitos sociais. Só tem direito social uma parte daqueles que trabalham fora de casa. E o trabalho de reprodução, o trabalho em casa, é tão importante quanto o de produção. Porque se não houver reprodução, né, se não tiver alimentação, se não tiver condições adequadas de vida, obviamente que está comprometendo o trabalho de produção. Então, o que eu estou aqui, desculpe aqui avançar no tempo, mas para chamar a atenção que nós precisamos mudar o conceito de trabalho e entender que trabalho é tudo na vida. O trabalho de cuidar de crianças que as mulheres fazem, lavar prato, por exemplo, né? Lavar louça, é uma atividade que se faz em casa, e lavar louça em casa não me permite receber remuneração, não me permite contribuir para a Previdência, não é? Se eu sofrer algum acidente lavando um prato, cortei a mão, na verdade, um acidente doméstico. Agora, se eu for fazer esse mesmo trabalho num outro local, se eu for lavar prato num restaurante, mudou tudo. O mesmo trabalho de lavar prato, agora ele é passível de remuneração, é passível de contribuição para a Previdência, eu posso, se perder esse trabalho, ter o seguro-desemprego, se sofrer um acidente de trabalho, ou seja, o trabalho é o mesmo, mas o que mudou foi a compreensão de que um é trabalho de produção, o outro é trabalho de reprodução. Então, o que eu estou propondo aqui, na verdade, é o fim dessa divisão. Tudo é trabalho e, portanto, todo trabalho precisa ser valorizado, independente de passar ou não pelo mercado. E aí, então, nós entramos, mas como fazer isso? Olha, nós estamos num período eleitoral, né? As prefeituras poderiam, de certa forma, ajudar a construir de forma experimental, né, um sistema de trabalho socialmente útil. Como assim? Um sistema que definisse quais são os créditos sociais que as pessoas têm por desenvolver trabalho socialmente útil. O que é um trabalho socialmente útil? O que é trabalho útil para a sociedade, né? Cuidar de crianças é útil, cuidar de idosos é útil, cuidar de deficiente físico é útil, cuidar do embelezamento do bairro é útil. Então, definir uma escala prévia de o que é trabalho socialmente útil. E esse trabalho desenvolvido teria direito a um crédito social. De tantas horas, dá direito a tantos créditos. É um sistema a ser montado isso, né? Os chineses já fizeram isso. Bom, uma vez estabelecido, portanto, esse sistema de crédito social, não é, que validaria trabalho socialmente útil, as pessoas receberiam esse crédito social e elas poderiam trocar o crédito social no banco comunitário, tá certo, por uma moeda social. E esta moeda social poderia ser trocada no sistema, no circuito de validação do comércio, né, do comércio, da farmácia, enfim, no bairro. Então, estamos chamando a atenção aqui para a validação, não é? Para a garantia da moeda local, porque ninguém vai gastar o dinheiro comprando em outros municípios, cada um vai cuidar do seu. Isso teria um impacto muito importante de construir uma economia que fosse uma atividade meio para a vida decente, e não como é o capitalismo, uma economia como um fim em si mesmo, né? Bom, podia falar mais sobre isso, mas eu acho que já estou abusando do horário, e quero mais uma vez aqui agradecer esse espaço, dizer que, obviamente, eu não sou dono da verdade, pelo contrário, meu papel aqui é estimular um pouco o debate,
chamar atenção para a importância do estudo, né? Precisamos entender bem a realidade, precisamos ter um bom diagnóstico, porque é através do diagnóstico que a gente muda a realidade. Eu não acredito que as ideias mudem a realidade. Quem muda a realidade, né, somos nós, são as pessoas. Não é? O livro, as ideias, né, não mudam a realidade, mas as ideias podem mudar as pessoas. E se mudar as pessoas, a gente muda a realidade. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, professor Márcio. Obrigado mesmo pela sua dedicação, pela sua militância também, e por ter dedicado um tempo a participar da nossa jornada de formação. Agradeço demais a participação de todos vocês. O link das inscrições logo estará no e-mail de vocês, para vocês, quem não conseguiu assinar, para vocês conseguirem assinar. Na página da JPT, a gente vai disponibilizar o formulário para sugestões de novos temas e também o formulário com os livros em promoção pela expressão popular. Felizmente, a gente não consegue responder todas as perguntas, a vontade e eu tenho certeza que o professor daria para a gente ficar 5, 6 horas ouvindo o professor Márcio, porque é bom te ouvir, professor. É bom te ouvir. O professor já esteve aqui em Francisco Beltrão há alguns anos atrás. Eu tive o prazer de poder assisti-lo naquela época. Eu lembro que foi uma análise de conjuntura que nos ajudou muito a entender o contexto daquela época, assim como a sua análise de agora. Então é isso, camaradas. Agradecemos demais a participação de todos vocês. Obrigado pela participação, pela paciência. Estamos à disposição para as próximas lives. Muito obrigado.